Oi pessoal, nós somos o grupo LGPD Gold e nós vamos falar um pouco hoje sobre características da Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD não é um assunto de tecnologia, né? Ele é um assunto que trata de privacidade de dados, né? Dados pessoais, dados sensíveis, dados íntimos. E nós vamos falar um pouco da linha do tempo, de como é que essa ideia de proteção à pessoa começou. Então nós vamos voltar a setembro de 1953, quando aconteceu a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que estabeleceu o direito e o respeito pela vida privada e familiar. Não chegamos ainda aos dados. Em 1985, em janeiro, ocorreu a 108ª Convenção do Conselho Europeu de Proteção aos Indivíduos contra abusos relacionados à coleta e processamento de dados pessoais. Nessa época, já o computador, a informática já fazia parte da nossa vida, mas ainda não com força nos computadores pessoais. Surgiu a primeira diretiva que exigiu a regulamentação da proteção de dados nos países da União Europeia, mas sem padronização ainda. Essa diretiva o quê? É uma coletânea, né, de exigências ou de regulamentações de padronização de proteção de dados. Passamos daí de 95 para 2000, quando surgiu a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que prevê que todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam respeito. Aí já entramos mais na seara dos dados. E fomos para 2009, em dezembro, quando teve o Tratado de Funcionamento da União Europeia, GDPR, que foi proposta a primeira vez em janeiro de 2012. E a partir daí, em abril, chegamos até a 2016, quando, após anos de discussão, a GDPR foi aprovada, em 2016. E em 2018, dia 25 de maio, ela entra em aplicação. Então vejam que não é um assunto de tecnologia, já se tratava primeiramente de proteção à pessoa, proteção à pessoa, à família. Com o avanço da informática a partir dos anos 80, dos computadores pessoais principalmente, que se passou a tratar dos dados. Então, como se trata em primeira mão da pessoa, nós vamos falar o que é intimidade e privacidade da pessoa e da família. Então, por íntimo, a gente deve entender tudo que é interior ou simplesmente pessoal, tudo que é somente seu, como se diz popularmente, E por privado, o caráter de não acessibilidade às particularidades contra a vontade do seu titular. O direito à privacidade constitui-se na escolha entre divulgar ou não o que é íntimo, e assim se constrói a própria imagem. Então a privacidade passa a ser um direito natural. Aqui vamos especificar um pouco mais agora em relação aos dados. Saímos então da parte da pessoa, da família, e agora começamos a entrar mais na seara da informática, que vamos falar especificamente dos dados. Então, nesse aspecto, nós temos os dados pessoais, que são nome, endereço, número de identidade, dados de localização, identificadores eletrônicos como e-mail, endereço de IP, geolocalização, número de telefones, sites, páginas em mídias sociais, etc. E os dados pessoais sensíveis é um pouco mais apurado, porque aí diz respeito ao íntimo mesmo, as informações que você não costuma passar para ninguém, que são os dados de opiniões políticas, convicções religiosas e filosóficas, filiação sindical, dados genéticos, dados biométricos tratados para identificar um ser humano, e dados realizados com a saúde, dados de exame de saúde, dados referentes à opção sexual, à orientação sexual e religiosa, origem racional ou étnica, e, enfim, então essa é a separação entre dados pessoais e dados sensíveis. Para cada minuto na internet no mundo, são feitos 1 milhão de logins no Facebook. São pesquisadas 3.800.000
coisas no Google, né? De dados, de pesquisa, 41 milhões de mensagens via WhatsApp. O Tinder também tem 1.400.000 acessos ao Tinder. Então você imagina o tanto de dados pessoais sensíveis, Instagram, Facebook, Tinder, o tanto de dados sensíveis, de fotos, né, e de conversas que são tratadas, que são o que nós chamamos de dados não estruturados, né, que são os dados que estão espalhados e que não se tem uma estrutura. Quando a gente fala de dados estruturados, estamos falando, por exemplo, em planilhas, né, onde você tem linhas e colunas. Esses são os dados que a gente conhece. Por exemplo, uma nota fiscal é um dado estruturado, né? Mas um dado que você posta no Instagram ou em alguma mídia social não é um dado estruturado. Então, são esse conjunto de dados que tem que ser tratado. Isso é que dificulta muito o caminho para quem vai lidar e tratar com a lei de proteção. Aqui a gente tem agora quais são os papéis dentro da LGPD, né? Você tem o titular dos dados, que é a autoridade maior, a dona, a proprietária dos dados, que é cada um de nós, né? Quando entra e se identifica numa portaria, né? Quando temos os nossos dados de plano de saúde, temos os nossos dados profissionais, pessoais, né? E temos a figura esses dados que trafegam dos titulares de dados para os controladores. Controlador é o quê? São as nossas empresas, o local onde a gente trabalha. Então, quem trabalha em banco, quem trabalha em indústria, quem trabalha em empresas prestadoras de serviço, cada empresa onde a gente trabalha passa a ser um controlador e o responsável por esses dados, que vem dos titulares, né? Pela guarda e confiança desses dados. E aí nós temos a outra figura, que é do operador, que são os fornecedores de sistemas das nossas empresas. Então nós temos aí os sistemas corporativos, né, os sistemas, os portais de comunicação, os responsáveis por todo o sistema que transacionam dados da nossa instituição e dos nossos colaboradores também, porque o RH tem um papel muito importante na LGPD, como a guarda de dados confidenciais dos seus empregados. E temos também a figura do DPO, né, que vai ser o encarregado de dados que cada empresa vai definir, né, determinar quem vai fazer a comunicação com o titular dos dados e também com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vamos tratar agora de como seria um roadmap, né, um mapa para implantação da LGPD. E eu vou falar apenas da parte de TI. É claro que tem a parte jurídica, né, que é até mais importante do que a TI, porque ela é quem vai definir os requisitos para a TI, né? Então nós temos como roadmap, e essa é uma contribuição da empresa Market Data, que é uma empresa de São Paulo especialista em marketing e proteção de dados. Nós temos a parte de inventário de dados, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Temos que mapear o fluxo de dados em toda a cadeia, controlador e processadores e parceiros. O que isso quer dizer? Né? Os dados de RH, os dados de contabilidade, os dados de folha de pagamento, de ponto de funcionários, eles estão em sistemas corporativos dos nossos processadores e parceiros, né? Nós temos o sistema RM-TOTS, o sistema SAP, e outros sistemas que trafegam dados, os nossos dados, né, nossos dados contábeis, nossos dados financeiros, que são extremamente importantes, né, também das empresas, e nossos dados de RH. Então nós temos que mapear todo esse fluxo de dados de toda a cadeia. Depois nós temos a avaliação dos controles sobre segurança da informação, que eu também vou falar um pouquinho mais à frente, né, que é a gestão de riscos e os 5 pilares da segurança da informação, né? Depois nós temos a implementação de processos e ajustes de tecnologia para tratar os opt-ins, opt-out e demais direitos. Então aqui é a política de consentimento, né, que é o conhecimento dos dados, alteração, correção, objeção, bloqueio e esquecimento. Quando a pessoa entra em contato e diz, olha, não quero mais os meus dados na sua instituição. E por fim a gente implementa a política de retenção de dados. Quanto tempo esse dado precisa ser retido, guardado? Aí nós temos os dados
de órgãos de controle, né, de Receita Federal, e aí nós temos que ter um procedimento para tratamento de vazamento dos dados. Quando um dado vaza, um dado de um cliente, de um titular de dados vaza, né? Qual é a nossa política? Aí entra muito uma base de dados unificada, o melhor registro de cada pessoa, onde você consegue identificar com uma chave forte qual o relacionamento que essa pessoa tem com a sua instituição e em qual sistema o dado foi vazado, né? Tem a indicação que é importante do DPO, que é a pessoa que vai ser encarregada dos dados e que vai definir esse plano de trabalho. E por último, implementar a segurança da informação, né? que são os nossos sistemas os planos de continuidade de processo, né? Plano de recuperação de desastre, de resposta a vazamentos e questões e ameaças externas que venham de malwares e softwares, né? Bom, aí depois de implementado, a gente vai tratar agora mais especificamente o que seria um inventário de dados, né? Você vai ter que fazer o mapeamento de dados de toda a sua instituição, né? Os dados de sistemas legados, os dados de sistema, principalmente os portais que interagem com o público, os dados dos nossos processadores, que são os grandes sistemas corporativos, por exemplo, né, que trata do nosso RH, da nossa contabilidade, né, porque o colaborador da empresa, o funcionário da empresa, o empregado, ele é também o cliente no que diz respeito à privacidade dos dados, né? Então, todos os dados de RH de pagamento, os dados, o CID de atestados médicos, né? Todos esses dados são dados íntimos e muito confidenciais, né? Que podem trazer sérios problemas para a instituição e para as pessoas, né? Então tudo isso tem que ser muito bem colocado. Então você pode ter, a empresa pode ter uma política de base de dados unificada, né? Que é o software de ETL que faz extração, tratamento e divulgação dos dados, né? A busca do melhor registro, que é a política de MDM, onde você busca uma chave forte de cada cliente, de cada colaborador, né? Como um CPF, um CNPJ, que identifica, a partir dessa chave forte, a partir de um CPF, você consegue identificar todo o relacionamento de uma pessoa, de um cliente com a sua instituição, né? Se ele recebe dinheiro da gente, se ele nos paga, se ele nos presta serviço, se ele é um colaborador nosso, se ele é um cliente que recebe as nossas campanhas de divulgação, né? Que faz os consentimentos de aceito, não aceito, né? E também com isso você cria uma visão única do cliente. Essa base de dados unificada ela é importante e a identificação do melhor registro, ela cria uma visão única. Com um CPF você identifica como essa pessoa se relaciona, desde que ela se inscreva num seminário que a sua instituição está promovendo, né? Então ele entra na recepção, se identifica, né? Ali você já pode ter uma política de opt-in, opt-out, se a pessoa aceita receber nossas campanhas de divulgação, né? Nossos noticiários, a informação dos nossos portais, né? E identificamos também agora o tempo de retenção desses dados, porque nós temos os dados que são legais, os dados que são da Receita, que são passados para a Receita Federal, para os órgãos de controle, como CGU, TCU, né? Então nós temos que ter uma política de retenção desses dados. As políticas de backup, né? De quanto em quanto tempo você tem que fazer um backup das suas informações, se ele é incremental, né? Ou se ele é completo. As questões legais de guarda e retenção, né, que eu já falei também, que é a parte legal de Receita Federal, de tudo, da Previdência Social principalmente também, e os planos de resposta a vazamento de dados. Isso tem a ver muito com essa política de identificação do melhor registro e da base de dados unificada. Então você tem que ter uma política de que se um dado vazar, você consegue identificar rapidamente de que sistema esse dado vazou e qual o tratamento que você vai dar a esse vazamento, qual o tratamento, qual a melhor resposta que você vai dar a essa ameaça, a uma vulnerabilidade da sua empresa. Gestão da segurança da informação. Quais são os 5 pilares, né, da segurança da informação? A confidencialidade, quer dizer, só pode manusear os dados, tratar os dados quem for explicitamente autorizado para isso, né?
Então, e treinado também para operar esses dados, né? Só pode ter acesso aos dados confidenciais quem tiver autoridade para isso. A outra é a integridade, é que você permitir que um dado que trafegue entre a sua instituição e um processador, ele seja íntegro, quer dizer, esse caminho de ida e volta tem que estar íntegro e não sujeito a ataques ou vazamentos. A disponibilidade, o dado ser disponibilizado a quem tem autoridade para tratar esse dado, né? Apenas isso. A autenticidade, que o dado seja passado e seja autenticado por quem tem a autoridade para autenticar esse dado, né? E, por último, a legalidade. Todo dado que é trafegado, ele tem que ter a autorização e o consentimento do titular desses dados. Então vamos tratar aqui, especificamente, da insegurança da informação. Vamos tratar uma questão bem pequena, que exemplifica muito bem esses pilares, que é a gestão qualitativa de riscos. Essa gestão qualitativa, ela tem uma fórmula, né? O risco é igual a vulnerabilidade vezes a ameaça vezes os impactos sobre o mecanismo de controle que você vai tratar para minimizar esses ataques à vulnerabilidade. Quando a gente fala nisso, e o importante disso são as vulnerabilidades, quando se fala nisso, e principalmente em relação à TI, logo se pensa, vamos comprar firewalls, né? Vamos comprar softwares que combatam ataques que vêm de fora. Mas não, nós vamos falar aqui de uma coisa muito específica, que é a vulnerabilidade de caráter pessoal, né? De uma pessoa de dentro da sua instituição. Então tenta imaginar o impacto, que é o I da equação, de um vazamento de dados de clientes por assédio de um colaborador desonesto ou que se sinta preterido, por exemplo, por alguma promoção, isso é uma ameaça, a outro colaborador que tenha um perfil de acesso a dados confidenciais, que é o V da equação. Isso nós estamos falando do primeiro pilar, que é da confidencialidade, né? Esse colaborador mal intencionado, ele pode chegar e tentar convencer a pessoa que é responsável pelos dados confidenciais a vender uma base de dados. Qual é o impacto disso, por exemplo, para o faturamento de uma instituição, né? Um dado vazado do faturamento da empresa, não só do faturamento, mas de novas políticas, um projeto industrial novo, né? Que ainda não foi lançado. Um dado desse que é tratado de forma sigilosa, comunicação com órgãos de controle, comunicação com órgãos governamentais, e essa base é vendida, os dados das pessoas são vendidos. Qual é o impacto disso numa empresa? Como já ocorreram vazamentos, né, daquela companhia aérea inglesa, né, a British Airways, a Uber já sofreu com problemas de vazamento, né? E ultimamente até clubes de futebol, o Atlético Mineiro, por exemplo, teve dados de seus sócios torcedores vazados. Então qual é o impacto disso para a confiabilidade de uma instituição? Você ter um dado vazado de um cliente ou de vários clientes. Pensa na multa da LGPD, que vai de 2 a 4% do faturamento até 50 milhões de reais, né? Então, qual o mecanismo de controle que você pode acionar? Uma política de segurança que trate melhor, que dê um treinamento melhor a quem é responsável pela confidencialidade dos dados, né? Você pode melhorar o orçamento, buscando treinamento para essas pessoas, capacitação, né? E até, inclusive, softwares, né? que permitam o ataque a essas vulnerabilidades. Também essa parte é importante. Mas, principalmente, a mensagem que a gente quer deixar em relação a esse assunto é que a ameaça está dentro da sua empresa. A ameaça não está fora. A ameaça não vem de um programa que vem de fora, que tenta invadir a sua rede. A ameaça está dentro. A ameaça está dentro dos seus colaboradores, dentro dos seus colegas.
dos seus amigos, né? Das pessoas que trafegam e que operam esses dados confidenciais. Espero que a gente tenha, nessa breve apresentação, dado um panorama geral, né, sobre o que é a LGPD, tratá-la como não um assunto de tecnologia da informação, mas um assunto que envolva pessoas, que envolva privacidade, que envolva dados sensíveis, dados íntimos, né, que as ameaças estão em pessoas e nem tanto em programas de computador, e isso é um alerta, né, e um novo modo de pensar e de olhar o que vai ser para a gente essa futura Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui a gente se despede, mais uma vez, somos a LGPD Gold e estamos à disposição para qualquer dúvida ou qualquer contato. Um abraço, até a próxima.